15 princípios de Peter Lynch para você ganhar muito dinheiro investindo em ações. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar os 15 princípios do Peter Lynch para você ter sucesso investindo em ações, ganhar dinheiro. E por que isso é importante? Porque o Peter Lynch era um grande investidor, ele teve uma média de resultado de investimentos de mais ou menos 30% ao ano, tá? Acho que foi 29% ao ano, durante 13 anos, ou seja, muito tempo. Não dá para falar que o cara deu sorte. E ele advogava que qualquer investidor, pessoa física, conseguiria ter performance superior aos investidores profissionais, tá? É isso que ele mostra nas obras e nos livros dele. E aí ele faz uma experiência muito interessante, que basicamente ele pega alunos de colégios, adolescentes de 12, 13 anos, mais ou menos ali, 7ª, 8ª série. O que ele faz? Tem um projeto de que fazem os alunos escolher empresas, né, para eles investirem, e aí eles têm que justificar, tá? Uma das coisas que eles têm que justificar é por que eles estão investindo nessa empresa. E aí, como obviamente são alunos, eles aprendem um pouquinho sobre finanças, mas a maior parte dos investimentos que eles fazem é porque ou eles gostam do produto, ou eles gostam da empresa, ou eles de alguma forma têm familiaridade com aquilo ali. E no final dessa experiência que eles fizeram, depois de 2 anos, os alunos tinham ido melhor do que o desempenho do mercado em geral. E aqui eu vou compartilhar com vocês, então, esses 15 princípios que alunos de 12 e 13 anos utilizaram para investir e ganhar bastante dinheiro e que você também vai poder aplicar nos seus investimentos em ações. Então vamos lá, princípio número 1. Uma boa empresa geralmente aumenta os dividendos ano após ano, tá? Esse é o primeiro princípio. O que ele está querendo focar aqui? Em empresas grandes, empresas em tese estabelecidas já, que não tem muita coisa para provar para o mercado, e empresas que conseguem aumentar os seus negócios ao longo do tempo. Se você pega uma empresa que faz 5, 10 anos, que todo ano ela consegue aumentar o quanto ela distribui de dividendos para os acionistas, é porque é uma empresa que está tendo sucesso em seus negócios, certo? Então, esse é o princípio número 1. O princípio número 2 é que você consegue perder dinheiro no mercado financeiro muito rápido e geralmente demora mais tempo para você conseguir ganhar dinheiro. Essa frase é a mesma coisa que o ditado popular, que a bolsa cai de elevador e sobe de escada, tá? Geralmente é assim que acontece. Tem as grandes correções, né? Então a gente tem as grandes crises ou as grandes correções do mercado acionário, seja brasileiro, seja em qualquer lugar do mundo. E aí ele mostra que, né, se você pegar qualquer gráfico, do topo até onde caiu para voltar para o topo novamente e superar, ele leva um tempo maior do que foi as quedas. As quedas tendem a ser mais abruptas. Uma outra coisa que é interessante é que é sempre importante você estar investido no mercado, porque vão ter dias que o mercado vai subir muito, e aí se você tirar nos últimos anos os 10 maiores dias de alta no mercado, você perderia grande parte da performance, tá bom? Princípio número 3. O mercado de ações não é uma loteria se você realmente escolher empresas que você acha que elas vão ir bem no longo prazo, tá? E não olhar somente o preço da ação. A gente não pode esquecer, que é um princípio básico, mas que todo mundo acaba esquecendo, que por trás do preço da ação de uma empresa, você tem uma empresa, você tem funcionários, você tem negócios ali, né? Você de fato não é... Uma empresa é muito mais do que um número piscando na tela. Só que principalmente em momentos difíceis de mercado, de alta volatilidade, a gente tende a esquecer isso. Você lembrar desse princípio e não esquecer desse princípio vai te fazer aproveitar as grandes barganhas do mercado, tá bom? Então, o mercado de ações não é loteria se você investir em empresas que você acha que vai ir bem no futuro e saber que
comprar uma ação é muito mais do que pagar um preço ali por alguma coisa, uma pequena parcela de uma empresa. Princípio número 4, esse aqui é para a gente manter a humildade. Esse princípio diz que você pode fazer bastante dinheiro no mercado de ações, mas você também pode perder, né? E geralmente você perde mais rápido do que você ganha. Então, o que esse princípio quer dizer? Para a gente manter a humildade, para a gente não achar que depois que você ganhar muito dinheiro, que você é profeta, que você é gênio, que você sabe tudo, que você sim vai poder perder dinheiro também. Portanto, sempre faça bons investimentos. Princípio número 5. Você tem que pesquisar sobre a empresa antes de investir nela. Assim como o princípio que a gente já falou aqui, por trás de uma empresa tem muito mais coisa. Então, não compre só porque alguém te falou, ou só porque você acha que está barato, ou de orelhada, tá? Faça aí uma pesquisa sobre a empresa para você saber o que você está investindo, né? Imagine que não é um número na tela do seu computador, imagina que é um restaurante do seu bairro. Você não vai fazer uma pesquisa básica? Querendo saber quanto que ele fatura, clientes ele possui, qual a satisfação dos funcionários. Qualquer tipo de pesquisa nesse sentido vai te colocar em uma posição muito melhor para investir bem. Princípio número 6. Quando você investe no mercado de ações, você sempre tem que diversificar, tá? Tem uma outra frase que diz também que a diversificação é o último almoço grátis. E por que é isso? Porque você, em tese, não ganha nada a mais por investir em pouquíssimas empresas, tá? Em tese, você está correndo mais risco investindo em menos empresas, dependendo de como que você investe. Isso faz total sentido. O Peter Lynch, ele foi um cara que ele investiu em várias empresas, assim. Ele não tinha muito limite. Ele investia em 100, 200, 300 empresas. Óbvio que isso dava muito trabalho para ele. Ele, né, trabalhava em um fundo, tinha uma equipe para ajudar ele. No nosso caso, né, principalmente você, investidor pessoa física normal, não vai ter uma equipe para te ajudar. Você até pode contratar relatórios e tudo mais, mas você vai ter que fazer uma pesquisa mínima. Então, mas você não tem que investir em pouco, tá? Você aí uma diversificação legal é a partir de 20 ações, tá bom? Princípio número 7 é uma continuação do 6, e aí ele diz que a cada 5 empresas que você investe, uma vai ir muito bem, uma vai ir muito mal e 3 vão ir ok, né? Vão ir bem ou mais ou menos. Então, de novo, para você ter essa noção que algumas empresas vão ir muito bem, algumas empresas vão acabar indo muito mal, a maioria vai ficar ali no meio do caminho, então é um outro motivo para você diversificar também pensando nisso, com isso na cabeça. Princípio número 8, esse eu vejo muita gente errando, que é não se apaixone por uma ação, não se apaixone por uma empresa, tenha uma cabeça aberta, tá? Não se esqueça que uma empresa pode mudar ao longo do tempo, que os gestores da empresa podem mudar, os acionistas da empresa podem mudar. Ela pode aí ser uma empresa muito boa, mas depois virar as chamadas Fallen Angels, né? Que seriam as empresas estelares que depois caem. A gente tem aí, por exemplo, uma grande empresa americana que é a GE, né? A GE foi uma empresa que lá atrás foi fundada pelo Thomas Edison, né? Com o dinheiro do JP Morgan. Ela existe há muito tempo, mas ela já teve vários altos e baixos. O último grande CEO, gestor da empresa, foi o Jack Welch. Hoje em dia a empresa virou uma Fallen Angel, né? Ela tinha várias unidades que ia super bem, começou a ir super mal. Hoje em dia não é mais aquela empresa que era antes, tá bom? Então por isso que esse princípio ele é muito importante, você não se apaixonar, ter uma cabeça aberta, porque as coisas podem de fato mudar. Princípio número 9, ele é muito importante, que é o quê? Você não deve só escolher uma ação, você tem que fazer a sua lição de casa, reforçando aqui a necessidade de você pesquisar sobre a empresa. Como que você faz isso? Basicamente você coloca o nome da empresa no Google, digita lá relações com investidores, você vai cair nos primeiros resultados, é o site da empresa, você pode ler o formulário de referência, você pode ler os relatórios gerenciais ou os releases de resultados trimestrais da empresa,
você tem que se familiarizar um pouco mais com a empresa antes de você investir nela. Porque isso vai trabalhar muito bem o seu emocional para você aguentar ficar na posição por um tempo maior e esperar a empresa de fato desabrochar e dar os frutos, e não vai fazer você vender na hora errada também. Você vai saber o que você vai estar fazendo. Princípio número 10. Ele diz que comprar ações de empresas de utilities, né? O que são utilities? Empresas de energia elétrica, empresas de telefonia, empresas de saneamento básico, ou seja, empresas em tese dessa infraestrutura que em mercados bons ou ruins todo mundo utiliza, né? O país entra em crise, mas você não deixa de tomar banho ou de ligar a TV, etc e tal. Essas empresas elas vão te pagar bastante dividendos, mas você vai fazer mais dinheiro nas empresas que têm grande potencial de crescimento. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Você tem que chutar para o gol com as duas pernas, tá? Você tem que ter em tese as empresas mais seguras, mais estáveis, que pagam bons dividendos, mas para você multiplicar mais o seu dinheiro, a sua chance de sucesso de multiplicar dinheiro mais rápido e maior vai ser nas empresas que têm potencial de crescimento maior, tá? Então, basicamente é isso. O Peter Lynch era um cara que foi muito conhecido também por sempre estar superando o mercado e investindo em empresas menores também. Princípio número 11. Porque uma empresa já caiu bastante, não quer dizer que ela não pode cair mais, tá? Cuidado aqui com quem analisa somente a parte gráfica das empresas, tá? O futuro a Deus pertence. A gente tende a fazer o quê? Olhar para o passado e extrapolar para o futuro para tentar prever até onde as coisas podem chegar e tudo mais. Isso é natural, mas tem uma boa dose de imprevisibilidade no futuro, então não quer dizer que uma empresa caiu bastante o preço dela, a ação caiu bastante, que ela não pode cair mais, tá? Não se engane com isso. Princípio número 12. Ao longo do tempo, pensando mais em longo prazo, comprar ações em empresas menores é melhor, né? Faz sentido porque, vamos supor que você vai investir em uma ação para ficar com ela em 20 anos. Se for uma empresa em um setor que está começando agora ou em um setor bem fragmentado, que ela tem chance de, hoje, por exemplo, ela tem 5% do mercado e daqui 20 anos ela vai ter 40% desse mercado, você vai conseguir ganhar muito dinheiro com essa empresa, pegando ela, obviamente, menor, porque aí a empresa cresce mais, o valor do patrimônio líquido dela cresce mais, o seu dinheiro cresce mais também. Isso é óbvio. E também, de novo, isso aqui dá uma ideia de que, pensando no longo prazo, você tem que pensar sempre nas empresas mais seguras, mas também naquelas que têm grande chance de crescer. Princípio número 13. Você não deve comprar uma empresa ou uma ação porque ela está barata, mas porque você sabe muito sobre essa empresa, né? É interessante porque quando você não sabe nada da empresa, você tende a achar que a ação está barata só por quanto que ela caiu. Quando você entende bastante dessa empresa, você tende a achar ela barata porque você conhece sobre ela, você sabe que ela vale mais, certo? Então, aqui tem uma diferença de comportamento e até de reações emocionais em relação ao investimento quando você sabe muito mais, né? Não compre uma empresa porque a ação dela caiu. Compre uma ação porque você sabe muito sobre essa empresa. Se a ação dela estiver barata ou se tiver caído bastante, vai ser só um detalhe. Mas você tem que saber antes bastante sobre essa empresa para que o investimento de fato faça sentido. Princípio número 14. Não tenha mais ações na sua carteira do que você consegue se manter informado, tá? Em linha com os outros princípios, você tem que estudar as posições que você tem, certo? Então, se você tem 40 empresas na sua carteira, dificilmente você vai conseguir se manter informado sobre as 40 empresas, certo? Talvez você consiga com 20, talvez com 15. Mas, Vitor, eu quero investir em várias empresas, né? O que eu faço? Eu tenho bastante dinheiro. Olha, você pode investir uma parte como uma carteira pessoal sua, certo? Que são as empresas que você escolhe e que você consegue
acompanhar porque você gosta, é seu hobby, etc e tal. E uma outra parte do seu dinheiro você pode colocar em um ETF, você pode colocar em um fundo multimercado, você pode colocar em um fundo de ações. Você pode adotar várias estratégias na renda variável, uma parte que você gosta mais, que é o seu hobby, uma parte que você investe via fundos, tá? O princípio não é não invista diretamente, o princípio é não tenha mais ações do que você consegue acompanhar. Por que isso? Porque se você entende bastante sobre a empresa, você consegue acompanhar, você vai saber bem a hora de talvez aumentar a posição, talvez de vender, talvez trocar por outra. Se você não consegue acompanhar, não faça isso. Que você consiga acompanhar 8 ações, entendeu? Se mantenha com essas 8, as outras você pode investir por fundo, você pode contratar casas de análise, como eu mesmo também faço esse serviço, pesquisando empresas aí para os investidores e sugerindo empresas para os investidores, mas não deixe de fazer a lição de casa, tá bom? E não tenha mais ações do que você consegue acompanhar. E o último e 15º princípio do Peter Lynch é basicamente você investir regularmente, né? Ele é um cara que advoga que você faz dinheiro ao longo prazo. Às vezes você é uma pessoa que já trabalhou bastante, tem bastante dinheiro guardado. Às vezes você é um cara que está começando a carreira agora, enfim, uma mulher que está começando a carreira agora, que você não tem tanto dinheiro assim ainda para investir no mercado, mas o nosso horizonte de investimento é o horizonte da nossa vida inteira. Então, investa com regularidade, seguindo os outros princípios, a sua chance de sucesso vai aumentar muito, 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 e você não precisa ser um gênio para se dar bem no mercado de ações ou até mesmo em fundos imobiliários. Você precisa seguir princípios e adotar uma estratégia e seguir essa estratégia, fazendo investimentos conscientes que você vai ter resultado. Tá legal? Deixa aqui o seu like, comenta aqui o que você achou, comenta qual princípio você mais gostou, se você concorda ou discorda com algum deles. Compartilhe esse vídeo aqui com quem precisa investir melhor. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. E também eu vou deixar um link aqui no card, aqui em cima e aqui embaixo, para você entrar no meu Telegram, para eu te mandar aí informações diárias da Bolsa de Valores. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado e eu te vejo nos próximos vídeos.